Bom dia! Que bom escutar vocês falando, né? Que bom ver a participação, a vibração de vocês. Nós escolhemos um tema chamado como conhecer o avivamento, como trazer o avivamento. Olha só, preste atenção. Esse é o tema da nossa celebração que vai acontecer no próximo final de semana, sexta, sábado, quinta, sexta, sábado. Avivamento é uma coisa muito importante. A igreja sempre buscou esse avivamento. A igreja sempre teve um anseio desse avivamento. Avivamento é uma coisa muito importante, porque você começa a ter, em pouco espaço de tempo, experiências, muitas experiências com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nossa igreja está vivendo dias de avivamento. O culto que nós tivemos terça-feira passada com o pastor Ferretti e a pastora Daniela foi sobrenatural. Foi muito legal. Foi muito bom. E nós estamos vivendo um avivamento passo a passo. Sabe por quê? Todo dia, às 8h30 da manhã, nós temos uma devocional no Instagram, Sara Recreio. E à noite, às 10 horas, nós temos salas de oração pelas diversos grupos de liderança da nossa igreja, que você pode participar, orando, de 10 até 10h30. Todo dia um pouco. Avivamento se constrói. Uma coisa que eu tenho, uma preocupação que eu tenho, é porque muitas pessoas buscam avivamento para si. Mas o entendimento que a gente precisa ter é que o avivamento começa em mim, mas esse avivamento faz parte de uma igreja. Esse avivamento faz parte de um mover de Deus. Avivamento é alguma coisa que Deus quer fazer no coletivo, no meio da igreja. Hoje eu vou falar sobre o que eu preciso deixar para que haja avivamento. O que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos? É muito importante que você conheça isso, porque muitas vezes a gente quer o avivamento, mas nós não estamos capacitados para esse avivamento. Lembra que a Bíblia fala que ele quer derramar vinho novo, mas o odre tem que ser novo? Porque se o odre for velho, perde todo o vinho. Não pode botar remendo novo em roupa velha, porque se botar, vai arrebentar tudo. Então, o vinho novo que nós queremos precisa de odres novos para conter esse avivamento. Então, odres novos somos nós. Nós precisamos ser trabalhados. Isso é uma coisa constante na vida cristã. A vida cristã é um processo. Vida cristã não é alguma coisa, um estalar de dedos, não. Vida cristã é um processo. Todo dia um pouquinho mais para o seu crescimento. Eu quero que você vá para Gênesis capítulo 35, de verso... Não vamos para Gênesis 35, não. Vamos para Gênesis 28, 11. Por quê? Gênesis 35 é o complemento de Gênesis 28, 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Eu estou falando de Jacó, em Harã. Gênesis 28, 11 e 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. Os anjos subiam e desciam. Já pregamos sobre isso aqui. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a tua descendência. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te referi. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, está neste lugar. O Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, nós precisamos entender que aqui começa a trajetória de Jacó, no momento mais difícil de Jacó. É como ele entrasse, né, em contato com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Abraão tinha experiência com Deus, Isaque teve uma grande experiência com Deus, Jacó só foi ter essa experiência agora.
Jacó teve uma vida muito problemática, porque ele era protegido pela sua mãe, o seu irmão Esaú era protegido pelo seu pai, e na hora de receber a bênção, ele foi lá e trocou com o irmão, passou para trás o irmão. Ele tinha uma vida muito conturbada. Com certeza, Jacó nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Aqui começa a experiência dele. Ele deita, coloca uma pedra como travesseiro, e ali ele começa a ter um sonho, na qual ele vê uma escada posta, que essa escada vai até os céus, os anjos subiam e desciam. Né? E ali ele recebe um sonho, onde ele vê o portal do céu, e ali naquele sonho ele tem uma promessa de Deus. Deus fala com ele. E sonhou da escada, no verso 13, diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra que agora está deitada, eu te darei, a você e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti a tua descendência serão abençoadas todas as famílias que terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. No momento mais difícil da vida de Jacó, no momento mais difícil da vida de Jacó, no momento mais difícil da vida de Jacó, no momento mais difícil da vida de Jacó. Por quê? Porque seu irmão Esaú prometeu que iria matá-lo. Ele saiu, ele perdeu tudo. Sua mãe falou: vai embora, some daqui, vai morar na casa do meu irmão Labão, porque lá você vai ter proteção, porque se você ficar aqui, você vai ser morto. Ele perdeu tudo, e Deus visita a vida dele. Ele vai morar com Labão, e aí a história vocês conhecem, porque ele passa a morar com Labão, se apaixona pela filha de Labão, chamada Raquel, mas Labão faz ele trabalhar 14 anos para ter as duas esposas, as duas filhas de Labão. E é uma história interessante, porque Labão troca, Labão faz um trato com Jacó a respeito do seu rebanho. E ele troca esse trato 10 vezes. Labão usurpa Jacó. 10 vezes. Por 10 vezes ele trocou o combinado. Mas mesmo assim, Jacó prosperou. A história de Jacó, dentro da família de Labão, é uma história de superação. E Deus honrou tudo que Jacó fez. Aí Jacó, depois de 20 anos, Jacó decide sair da casa perto da casa do seu sogro, e foge levando as suas duas esposas, seus filhos e todo o rebanho que era dele, Jacó, que era, na verdade, um grande rebanho. Deus fez prosperar Jacó. E aí, Labão vai, porque Jacó está carregando um rebanho de ovelhas e de gado, Labão o alcança, e Labão chega para ele e fala: por que você está indo embora? Ele falou: não, cansei, minha vida agora, eu quero ter uma mudança na minha vida. Ele falou assim: mas por que você levou os deuses da minha casa? Jacó falou: eu não levei Deus nenhum, eu não tenho nada aqui. Mal ele sabia que Raquel tinha escondido os deuses, que ele chama deuses familiares. Raquel quis abandonar seu pai, mas não quis abandonar seus deuses. Raquel não acreditava no Deus de Jacó, acreditava em deuses. E ela sentou e seu pai não descobriu onde estava, foi embora. E aí seguiram viagem. Ou seja, naquele momento, Jacó e a sua família ainda carregavam deuses. Ou seja, a experiência que Jacó tem em Gênesis 28 foi uma experiência para ele, Jacó, mas não foi uma experiência para a sua família. Quando chega em Gênesis 35, Deus chama Jacó e fala assim: Jacó, eu quero que você vá para Betel. E ele vai seguindo para Betel. Quando chega em Gênesis capítulo 35, verso 1, vai lá, abre lá. Gênesis 35, capítulo 1, 35, versículo de número 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia, na presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-os, mudai as vossas vestes. Eu quero explicar uma coisa para você. Jacó,
ainda tem o ranço da sua família, ainda tem as dificuldades da sua família. Aqui ele era um homem que ele tinha uma experiência com Deus, mas a experiência que ele tinha com Deus não tinha sido profunda. Isso pode acontecer com a gente. Nós podemos ter uma experiência com Deus, mas a nossa experiência não ser uma experiência profunda, rasa. Quando nós buscamos avivamento, nós buscamos avivamento porque nós queremos ter uma experiência com Deus muito, 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 muito mais forte, muito mais real, muito mais próxima. O avivamento nos aproxima de Deus. Aqui, eu quero ensinar para vocês eu percebo alguns passos que nós temos para nos livrar daquilo que nos impede de ter o avivamento pessoal. E esse avivamento aqui não é só o avivamento de Jacó, é o avivamento da sua família, toda a sua família. Se você for nos capítulos anteriores, é muita história. Se você for no capítulo anterior, você vai descobrir que um rapaz, Jacó parou em Siquém, comprou terras em Siquém. Ele queria se estabelecer em Siquém, mas lembra-se, Deus chamou ele para ir para Betel, muito mais adiante. Mas por razão qualquer, ele gostou do lugar, parou, e aí um príncipe de Siquém se enamorou de Diná, uma das suas filhas, e violentou essa filha, mas querendo casar com ela. Seus irmãos se revoltaram, fizeram uma armadilha e foram para cima da aldeia e mataram todos, homens, mulheres, todos, e roubaram tudo que tinham, pilharam tudo que tinham, saquearam tudo que tinha. Jacó ficou completamente possesso de raiva, porque sabia que todos aqueles povos agora viriam contra ele. Era um momento muito difícil. Mas Deus falou com ele, rapaz, sai daqui, vai para Betel. E Betel é casa de Deus, o nome de Betel. O nome do lugar era Luz, mas ele passou para Betel. Betel chama-se casa de Deus. Deus estava falando assim, vem para minha casa, traz a sua família. Mas quando Deus fala para Jacó, no 35:1, diz assim, levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença do teu irmão. Agora vem a reação de Jacó. A reação de Jacó é o que nós precisamos ter, é a nossa reação. Para ter esse encontro, para ter esse altar, para ter essa intimidade com Deus, Jacó agora dá a receita. Ele chama todo mundo e fala assim, bom, vocês pilharam todo mundo, nós estamos correndo risco de vida, tudo que vocês pegaram de deuses, nós vamos jogar fora. Ele descobriu que a sua esposa Raquel tinha trazido os deuses familiares, os ídolos familiares do seu pai. E agora ele quer assim, olha, eu quero que nós vamos tomar uma atitude. Nós vamos tomar uma atitude. Para quê? Para que a gente tenha o melhor de Deus. Para quê? Para quando eu levantar um altar, esse altar seja válido. Porque não adianta eu levantar um altar se dentro de mim existem deuses. Você fala assim, mas na minha vida não tem deuses. Vamos pensar sobre isso, vamos buscar isso, vamos raciocinar sobre isso. Em capítulo 28 eu tenho um sonho, no capítulo 35 eu tenho o cumprimento do sonho. Olha só que coisa linda. No capítulo 35 Israel torna-se um povo. E quando ele fala, no verso de número 2, Jacó disse à sua família. Agora Jacó toma um papel de líder, toma um papel de protagonista, toma um papel de pastor da sua casa, pastor da sua família. Ele fala assim, daqui para frente nós vamos ter que tomar uma atitude. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não posso ter uma experiência com Deus de conhecer a Deus, saber que existe um portal, que existe uma escada, que existe anjos subindo e descendo, saber que Deus falou comigo, Deus me deu uma promessa. Não basta isso, eu preciso tomar uma atitude. Muitas vezes nós temos conhecimento de Deus, mas não tomamos uma atitude em relação a Deus. Muitas vezes nós estamos cheios de conhecimento, mas dentro de nós existem impedimentos. Não? Quantas vezes pessoas têm infarto porque as artérias estão entupidas? Às vezes as artérias da nossa vida espiritual estão entupidas. A qualquer momento nós podemos ter um colapso da nossa vida espiritual. Por quê? Porque tem tanta coisa dentro de nós que impede o fluir de Deus, o fluir livre de Deus. Jacó agora toma uma atitude. Ele diz assim, lança fora todos os deuses estranhos que há no meio de vós,
purificai-vos, mudai as vossas vestes. Deuses estranhos são todas as coisas que achamos que são mais importantes que Deus. Eu vou repetir. Deuses estranhos são todas as coisas que achamos que são mais importantes que Deus. Mais importantes. Às vezes são coisas até inofensivas. É alguma coisa, alguma pessoa, é uma profissão, é um trabalho. Repetindo, Raquel quis abandonar seu pai Labão, mas não quis abandonar os seus ídolos, porque ela achava que os ídolos que ela tinha eram maiores que o Deus de Jacó. Que ídolos eram esses? Eram ídolos que falavam de proteção material, proteção física e fertilidade. Essas três coisas Jacó tinha. Apesar de Labão, que roubou, por 10 vezes trocou o contrato que ele tinha com Jacó, apesar disso, Jacó prosperou. Por causa do seu Deus. Por causa do quê? Por causa daquela promessa. Ela pegou aqueles deuses familiares, aqueles ídolos familiares, e escondeu, porque ela diz assim, eu preciso de proteção material, física, eu preciso de fertilidade, mas tudo isso Jacó tinha. Muitas vezes nós nos apegamos às coisas do passado e esquecemos que precisamos abrir mão disso para que alguma coisa aconteça na nossa vida espiritual. Às vezes são coisas, são pequenas. Dinheiro, por exemplo. A nossa preocupação exagerada com dinheiro. Como se livrar de deuses estranhos? Jacó fala assim, lançai fora. Josué, capítulo 22, fala, escolhei o caminho que você quer usar. Eu escolhi o caminho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Qual é o caminho que você vai escolher? Escolha. Lançar fora deuses começa com uma decisão, começa com uma escolha. Lança fora. Nós podemos... eu preciso compartilhar com você alguma coisa que respeito, sim, porque transformação só vem com substituição. Vamos repetir? Transformação só vem com substituição. Sim ou não? Eu tenho uma dieta rica, fala de dieta aqui, né? Eu tenho uma dieta rica em refrigerantes, hambúrgueres, pães, doces, sundaes, né? Então, como é que eu quero me transformar numa pessoa com a saúde melhor? Que eu tenho que substituir. Vida espiritual é uma substituição também. Muitas vezes nós ouvimos mais a nossa voz interior do que a voz de Deus. Raquel ouviu a voz interior, que diz assim, a vida inteira minha família adorou esses ídolos, e esses ídolos são capazes de, 2 pontos, trazer proteção material, proteção física e fertilidade. Ela ouviu a voz interior, não ouviu a voz de Deus. Ela não teve a experiência que Jacó teve. Nesse momento agora, Jacó fala assim, opa, vamos tomar uma decisão, lança fora todos os deuses. Eu queria ler com vocês, pode botar na tela, por favor, Hebreus 4:12, por favor. Hebreus 4:12. Sabe por quê? Quem são os seus deuses estranhos? Quem são os seus deuses estranhos? Quem são? Muitas vezes a gente não sabe. Como saber? Como conhecer? Porque, olha só, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva. Opa! Ela é viva, ela fala com você, ela é eficaz. Caramba, ela diz para você aquilo que você precisa ouvir. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Deixa, por favor, esse texto ainda um pouco. A palavra de Deus, ela é a espada. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter uma pessoa na tua vida falando para você, você precisa mudar, você precisa mudar, e você não vai mudar. Sabe por quê? Porque nós estamos, nos nossos jogos familiares, nós muitas vezes resistimos às pessoas que estão mais perto de nós, que nós amamos, que somos amados, mas não damos ouvido a ela. Né? Eu digo que às vezes a esposa não é espada de 2 gumes, a esposa é porrete, né? Ela bate, faz hematoma. Né? A esposa fala, pá, ela bate, faz hematoma, mas ela não penetra. O que penetra é a palavra de Deus.
Olha só que coisa tremenda. Como é que eu vou saber quais são? Como é que eu vou descobrir dentro de mim aquilo que ocupa o lugar de Deus? Eu falei domingo passado, eu falei o seguinte, o homem, ele é muito estranho, ele é muito estranho. Ele é muito orgulhoso, ele é muito estranho. O homem, ele é muito idólatra. O homem é capaz de construir uma ameba. Ele é capaz de fazer uma ameba, que é o organismo mais simples do mundo. Mais simples. Mas ele é capaz de criar muitos deuses. Deuses. Nós somos muito... Raquel falou, eu não posso viver sem isso aqui. Nós somos muito idólatras. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Pela manhã, gasta seu tempo, 15, 20 minutos, lendo a palavra de Deus, alguns capítulos por dia. Isso é importante, por quê? Porque o que vai mostrar para você quais são os seus deuses estranhos porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra, a espada de 2 gumes corta dos 2 lados, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu Deus do céu, como eu preciso dessa palavra, como eu preciso me amar essa palavra, como eu preciso me apaixonar por essa palavra, como eu preciso gastar tempo nessa palavra, porque essa palavra vai me ajudar a descobrir os deuses estranhos da minha vida. O que eu coloquei no lugar de Deus na minha vida? O que me impede de servir a Deus? O que me impede de amar a Deus? O que me impede de me dobrar diante de Deus? Pode ser um vício, pode ser um filho. Tem pessoas que idolatram os filhos a tal ponto de fazerem qualquer coisa pelos seus filhos. E é tanto amor que sufoca, é tanto amor que impede o crescimento, a maturidade do filho. Idolatra o filho. Vive em torno do filho. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de amar seu filho, mas eu estou dizendo para você colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele vai ajudar teu filho. Eu comendo de um homem que era muito próximo de mim, lá em Brasília, nós éramos muito amigos, ele idolatrava o emprego dele, o trabalho dele. Ele começou numa multinacional, ele era office boy, e depois de alguns anos ele era presidente da empresa para todo o Brasil, e ele estava sendo cogitado para ser presidente da multinacional para a América Latina. Ele vivia em torno daquele emprego. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia o presidente chegou da empresa, presidente internacional, e despediu e fechou a empresa no Brasil. Aquele homem acabou aquele homem. Aquele homem que era dinâmico, inteligente, capaz, acabou. Por quê? Porque quebraram o ídolo dele, o trabalho dele, o emprego dele. E ele vivia na igreja, ele tinha uma experiência com Deus, mas a experiência de Deus não era tão profunda a ponto de ele depender de Deus, ele dependia do emprego dele. Deuses estranhos são medos. Às vezes eu tenho um medo que a pessoa tem, medo que vai faltar, medo que vai acabar, medo que vai acontecer alguma coisa, torna aquela pessoa cativa a vida inteira, que não consegue enxergar Deus no meio da tempestade. Eu posso idolatrar a mim, a minha pessoa, a minha vontade. Eu sempre coloco a minha pessoa na frente de qualquer coisa. Eu não tenho tempo. O que é mais importante é satisfazer a minha vontade do que a satisfazer a vontade de Deus. Eu não tenho tempo, Deus não tem prioridade na minha agenda. Por quê? Porque eu sou mais importante. Um trauma do passado. Tem pessoas que vivem ao redor. Eu estou falando aqui de deuses estranhos, nós poderíamos falar aqui a manhã toda a respeito disso, porque são muitos que nós podemos colocar no lugar de Deus. Deus estranho é tudo aquilo que eu coloco como sendo mais importante do que Deus na minha vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu conheci um rapaz, aqui no Rio de Janeiro, que ele falou para mim que ele tinha um problema sério. O problema dele era vício. Ele tinha vício de jogar, vício de jogo. Eu falei, pô, cara, que coisa terrível, né? Que coisa. E agora? Ele falou assim, vício de jogo de xadrez. Eu falei, xadrez é uma boa, pô. Xadrez desenvolve inteligência, capacidade. Ele falou assim, bispo, o senhor não está entendendo. É o dia inteiro pensando em xadrez. Eu, às vezes, passo as noites todas estudando, jogando com gente de todo lugar do mundo. Eu deixo de comer, eu deixo de sair, eu deixo de passear, eu deixo de vir à igreja, eu deixo de fazer qualquer coisa
para jogar xadrez. Xadrez está em primeiro lugar. Se eu não jogo uma partida de xadrez difícil num dia, aquele meu dia não prestou para nada. Difícil, né? Difícil. Uma coisa tão boa virou um ídolo para ele. Deixa eu te contar outro rapaz. Uma mãe chegou para mim uma vez e falou assim, pô, estou com um problema sério com meu filho, um problema sério, terrível com meu filho, terrível. O que foi? Meu filho está me dando um trabalho. Aí eu parei, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo com o seu filho? O meu filho passa noites e noites estudando para o vestibular. Eu falei, mas isso é uma coisa boa. Não, pastor. Ele tá louco, ele está viciado, ele está obsessivo. Tem 3 anos que esses rapazes tentam o vestibular e não conseguem passar. E ele tem as melhores notas do cursinho. Ele não faz outra. Ele largou tudo, largou a igreja, largou família, largou amigos, largou tudo. Para isso. Todos os anos os professores falam, é certeza que é menos uma vaga, porque você vai levar, porque você está muito preparado. Ele não consegue. Ele colocou o vestibular no lugar de Deus na vida dele. Em vez de ele acalmar o coração dele, pedir ajuda, não estou dizendo que ele não tem que estudar, ele estuda muito, mas o coração dele está completamente obsessivo, obcecado por aquilo. Tem pessoas que um Deus estranho é falta de perdão. Carregam a vida inteira mágoas. Sabe por quê? Porque a forma que elas têm de vingança contra outra pessoa. Mal sabem elas que as outras pessoas também estão vivendo muito bem sem esse perdão e essa reconciliação. Mas ela está sendo envenenada pela amargura. Conhecimento, poder, tudo isso são deuses estranhos. Deus estranho é tudo aquilo que muitas vezes travestido em uma coisa boa pode se tornar um Deus na sua vida, uma obsessão na sua vida. Você fica obcecado por uma ideia e não coloca os seus olhos na vontade de Deus. Eu gosto desse texto de Gênesis 35, porque eu vejo que Jacó tomou uma atitude. Primeiro, Jacó se torna líder da sua casa. Ele quer que aquela bênção atinja a todos. Agora ele é pai, agora ele é marido, agora é líder da sua casa. Ele fala, lança fora. Lança fora quer dizer remover, tira, deserta, joga fora. Não quero mais. Eu não quero mais deuses estranhos na minha vida. Segundo, fala de purificação. Purificação é quando eu percebo que a minha vida está longe da santidade que Deus quer de mim. A purificação tem muito a ver com que assim, eu perguntar assim, Senhor, será que o que eu estou fazendo isso, o Senhor está feliz com isso? Isso agrada ao Senhor? Será que essa minha vida tem dado glórias a Ti? Será que a minha vida tem sido do Teu agrado? A purificação nos conduz a sermos cheios do Espírito Santo, que nada mais é. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é que é o Espírito Santo dentro de nós, através da sua palavra, através das nossas vidas. Purificação. Depois ele fala, mudai as vestes. Vestes são atitudes externas ou até hábitos que não são condizentes, que não batem. Trocar as vestes é tomar hábitos, atitudes diferentes com a minha vida interior. Que a partir de agora eu não vou mais me curvar diante desses deuses estranhos. Tem muita gente que está perdida na prostituição, muita gente está perdida na pornografia, tem muita gente que está perdida azedando o seu coração com situações, com temas dos mais diversos possíveis, tirando o lugar de Deus. Troca a tua veste. Tem gente que tem tido esses dias vestes de ódio, vestes de rancor. Para quê? Quando Jacó falou assim, lança fora os deuses estranhos, te purifica, troca as suas vestes. E depois ele fala, vamos e subamos para Betel. Vamos nos mudar para Betel. Não é em Siquém, onde ele estava estabelecido, não era em Siquém, onde ele tinha comprado terras, ou não era em Siquém, onde ele planejava ficar, porque talvez Siquém fosse um lugar que tivesse alguns atrativos. Não, vamos embora, vamos para Betel, porque Deus nos chamou. Betel, casa de Deus.
Casa de Deus é o lugar onde você vai ser checado o tempo todo, para que você lance fora teus deuses estranhos. Tem deuses estranhos que são muito fáceis de você perceber que você tem, mas tem uns que estão muito escondidos, e você precisa estar o tempo todo debaixo da luz de Deus, na casa de Deus. A palavra, a oração, o louvor, a adoração. Onde? E aí ele volta, vamos nos mudar para Betel, casa de Deus, onde tudo começou. E ali ele diz, farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Farei um altar. Farei um altar, chega lá, vou fazer um altar. Sabe aonde? No lugar que Deus me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Sabe, eu vejo que muitas vezes nós temos duas experiências com Deus. O primeiro dia, quando eu aceito Jesus na minha vida como Senhor e Salvador. E a segunda vez é quando eu tenho um insight, eu percebo, a minha vida precisa mudar. E a minha vida, eu preciso refazer o meu propósito com Deus. A minha vida está muito rasa, está muito pequena. Eu preciso de algo mais, eu preciso de algo mais profundo. Renovar propósitos. Fazer um altar é renovar propósitos, é renovar os votos, é renovar a sua vida espiritual, é tirar a cinza do altar, porque está cheio de cinza, joga fora aquela cinza, põe uma lenha nova para você queimar. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Avivamento começa quando você volta para Betel. Volta para o lugar onde tudo começou. Volta para o lugar das promessas de Deus. Lança fora os teus deuses estranhos. Voltemos a Betel, por onde tudo começou. Mas, lembra de uma coisa. Eu quero orar com você. Não existe transformação sem substituição. Não existe transformação. A transformação vem quando você substitui seus deuses estranhos pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E aí você vai ler o Gênesis 35 todo, eu tenho certeza disso. Você vai ver as bênçãos que começaram a cair sobre a vida dele. As coisas começaram a acontecer, as bênçãos começaram a acontecer. Sabe por quê? Porque ele tomou atenção. Eu vou voltar para Betel, eu vou levantar um altar e a minha vida vai ser diferente. Aquilo que eu sonhei, agora se torna realidade. Eu não posso viver uma vida cristã de sonho, eu tenho que viver uma vida cristã de realidade. Quando ele diz, lança fora teus deuses estranhos. Amém. Posso orar com você? Eu tenho crido que nós estamos vivendo, eu estou vendo que nós estamos vivendo dias de avivamento. Quando eu olho as salas de oração e vejo vocês orando, vocês participando, eu falo, Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Não vamos parar, não vamos parar. Não vamos parar até ver todos nós, todos que estão aqui, todos que estão em casa, todos pegando fogo pela presença de Deus. Que o Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que possamos lançar fora todos os deuses. Não existe Deus na nossa vida que não seja o Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nos amou primeiro, o Deus que enviou seu Filho Jesus para nos falar da graça, da reconciliação, do perdão. O Deus que derramou o sangue do seu Filho sobre nós, para que tivéssemos todos os pecados cancelados. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero ser um odre novo, Pai. Eu quero ser um odre novo para conter o vinho novo. Eu não quero ser o odre velho, Senhor, para que quando chegar o vinho novo, nós seja desperdiçado, derramado inutilmente. Eu quero ser um odre novo. Tira de mim, Senhor, através da Tua palavra, através do mover do Teu Espírito Santo, tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que é obstáculo. Tira, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Por favor, tira, Senhor, tira. Nós queremos mais de Ti, Senhor, queremos mais de Ti. Que essa semana seja uma semana de avivamento, que essa semana seja uma semana de joelhos no chão, que essa semana seja uma semana de busca, que essa semana seja uma semana de dizer, queremos mais de Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso único Deus.
Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. A pergunta que eu tenho para cada um de nós, a pergunta que eu tenho para mim, para cada um de nós: quais são os deuses estranhos que você precisa lançar fora? Medo, pessoas na sua vida, você depende mais delas do que de Deus. Hábitos, vícios, coisas que você permitiu que entrasse na sua vida e você pensava que eram tão pequenas, tão inofensivas, e hoje se tornaram grandes e você não consegue se libertar delas. Oh Deus, nós queremos lançar fora os deuses estranhos da nossa vida e queremos te pedir, nós, a tua manifestação, o teu mover. Precisamos do teu mover, Espírito Santo de Deus. Precisamos do teu mover, Espírito Santo de Deus. Precisamos do teu mover, Espírito Santo de Deus. Precisamos. Precisamos da tua palavra, para que a tua palavra venha como viva e eficaz, venha como uma espada de 2 gumes, separando alma e espírito. Oh, precisamos de ti, Senhor. Oh, precisamos de ti, Senhor. Livra-nos dos nossos deuses, livra-nos do nosso eu, livra-nos da nossa vontade, que muitas vezes quer prevalecer em todos os momentos, Senhor, sem antes nós perguntarmos qual é a tua vontade. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Oh. Jacó não se tornou uma pessoa perfeita, mas agora Jacó troca de nome. Deus fala para ele em 35:10, ele fala assim: agora teu nome é Israel. Ele tinha dito isso antes, no 32, mas agora ele fala: teu nome é Israel. Esquece Jacó, teu nome é Israel, príncipe de Deus. Teu nome é Israel, valente, aquele que prevalece. Teu nome é Israel. Jacó passa a ter agora o nome de uma nação. Sabe por quê? Porque ele tomou atitude. Que hoje você tome uma atitude na sua vida para você trocar de nome, para te Deus te dar um novo nome, para te Deus te dar um novo destino, para te Deus te dar uma nova direção, para que você possa ser, Senhor, aquele que vai conter o Espírito Santo de Deus mais e mais e mais e mais e mais, para que você seja instrumento de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Eu quero esse mover na minha vida, Senhor. Eu quero esse mover na minha vida, Senhor. Eu preciso desse mover na minha vida. Oh Deus, usa, fala, move. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa semana nós estamos buscando esse avivamento. Amanhã, 8:30 da manhã, eu e minha esposa estaremos no Instagram, Sara Recreio, para falar com vocês. Essa semana será uma semana onde nós vamos lançar fora muita coisa, muitos deuses estranhos da nossa vida. E vai ser uma semana que Deus vai falar muito mais para nós, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pela sua família, ora pelo seu trabalho. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Hoje às 19 horas, nós estamos continuando aqui em busca desse avivamento. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém.